Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui nesta quinta-feira, onde vamos estudar mais um pouquinho da palavra do Senhor e vamos aqui dar nossa continuidade aos estudos sobre as promessas de Deus, essas ricas promessas. Mas para a gente iniciar, convido os irmãos para a gente orar e aproveitando eu quero apresentar aqui um pedido de oração da nossa irmã Franciene Gomes. Ela é do Ceará. Então os irmãos aproveitem, anotem o nome dela, anotem o pedido de oração dela aí na casa de vocês também, para estarem orando. Então a nossa irmã Franciene Gomes, que é do Ceará, ela pede aqui pela salvação do seu esposo e também ela pede por uma causa que está na justiça para que Deus esteja então dando direcionamento nisso. Então nós vamos orar por esse pedido da nossa irmã Franciene Gomes. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pelas bênçãos concedidas a nós e por esse tempinho que nós temos aqui para estudar um pouco mais da sua palavra. Neste momento, queremos apresentar ao Senhor a nossa irmã Franciene Gomes e o seu pedido, seu Deus de oração. Ela pede aqui, seu Deus, pela salvação do seu esposo. Rogamos a Ti que ele possa ouvir da sua palavra, que o Senhor possa, mediante a sua palavra, quebrantar o seu coração e ele possa enxergar a necessidade que ele tem do Senhor, a necessidade de salvação, ele possa enxergar o pecado que habita nele e ele possa crer no sacrifício de Jesus Cristo. Rogamos a Ti por isso e que a nossa irmã Franciene tenha essa alegria de dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Esteja abençoando esta casa, esteja abençoando esse lar. E também rogamos a Ti pela causa na justiça que ela pede, que o Senhor esteja na direção de tudo, trazendo paz, trazendo tranquilidade para a nossa irmã. Rogamos a Ti, a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando também neste momento, nos ouvindo esta live, que o Senhor esteja derramando suas ricas bênçãos na casa de todos, em suas famílias também. O Senhor que conhece as suas necessidades e as suas dificuldades, esteja ali consolando, dando força e dando paz aos nossos irmãos. Em nome de Jesus, essa é a oração que lhe faço. Amém. Amém, irmãos. Então vamos aqui dar continuidade aos nossos estudos, falando das ricas promessas do Senhor, promessas que você já pode usufruir hoje, que você pode descansar no Senhor, sabendo que Ele é fiel e Ele cumpre as promessas que Ele faz na sua palavra. E hoje eu gostaria de apresentar mais uma de tantas promessas que Deus ele nos concedeu. E a promessa que vamos estudar hoje é a promessa de suprir as nossas necessidades. E nós vamos ver que Deus ele prometeu isso, que Ele supre as nossas necessidades. Olha só, o texto base que nós vamos usar é Filipenses capítulo 4, versículo 19, onde essa promessa está ali sendo explicada. Então, Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Mais uma vez, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Meus irmãos, isso aqui é uma promessa da palavra de Deus que é dada a nós. E aqui é apresentado um Deus que é rico, apresentado um Deus que é riquíssimo em toda a sua glória. E mediante Jesus Cristo, ele promete suprir cada uma de nossas necessidades. Aqui está apresentado a promessa do Senhor e nós podemos descansar, sabendo que Deus ele cuida do seu povo, sabendo que Deus ele cuida de mim, sabendo que Deus ele cuida de você, da sua vida e da sua família. Você pode descansar nisso. Só que nós podemos concordar que é uma promessa que para a gente muitas vezes é difícil de entender, porque às vezes a gente pode ficar pensando, mas eu tenho uma necessidade e ainda essa necessidade não foi suprida. Eu tenho passado por algumas dificuldades e ainda essas dificuldades não foram resolvidas. E a gente pode ficar com dúvida, será que realmente essa promessa de Filipenses capítulo 4, versículo 19, será que realmente ela é real para a minha vida? Porque eu estou passando por algumas necessidades e ainda elas não foram supridas. E a gente pode ficar um pouco nessa dúvida. Mas
Nós temos essa dúvida porque nós não compreendemos o que realmente o versículo ele está dizendo. Se existe aqui alguns limites, se existe aqui algumas diretrizes para que possamos compreender melhor. E é isso que eu gostaria de apresentar aos irmãos esta tarde. 5 diretrizes para que a gente possa entender melhor esta promessa de Deus suprir as nossas necessidades. Então, preste bastante atenção e você vai entender as 5 diretrizes para que você possa compreender essa promessa e ter certeza que ela é real para a sua vida também. Então, a primeira diretriz que eu gostaria de apresentar é que essa promessa, ela só se aplica aos cristãos. Então, perceba bem, essa promessa só se aplica aos salvos. Olha só de novo o que diz o capítulo 4, versículo 19 de Filipenses. Fala assim: e o meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir, olha só agora a palavrinha, em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades. Então, essa é uma promessa que é dada somente às pessoas que estão em Cristo Jesus. Então, é uma promessa que é destinada somente para os salvos. Então, os incrédulos não podem usufruir dessa promessa de Deus de Deus suprir todas as nossas necessidades. Mas é uma promessa dada somente para os cristãos, somente para os salvos. Essa é a primeira diretriz que nós podemos entender neste versículo. É uma promessa que é direcionada somente para quem está em Cristo Jesus. Uma segunda diretriz, essa promessa, ela trata somente das nossas necessidades e não dos nossos desejos. Então, note bem que aqui Deus está prometendo suprir as nossas necessidades e não as nossas ganâncias e não os nossos desejos. Às vezes nós temos um desejo muito grande em nosso coração e a gente tem isso como uma necessidade real. Só que Deus, ele conhece a nossa vida, ele sabe o que realmente é desejo do nosso coração e o que realmente é de nossa necessidade. A promessa está dizendo que são as nossas necessidades que serão supridas e não os nossos desejos particulares. Talvez você tenha algo na sua vida e você não está percebendo que o que você tem na sua vida é um desejo particular. E por isso que ainda não está sendo suprido, porque a promessa ela é especificamente para as nossas necessidades e não para as nossas ganâncias ou os nossos desejos, ainda que eles sejam bons, ainda que eles sejam razoáveis. Mas a promessa está falando para as nossas necessidades e não para os nossos desejos. Uma coisa que a gente pode notar é que quando Paulo ele escreveu a carta de Filipenses, note que onde ele estava? Ele estava na sua primeira prisão em Roma. Atos capítulo 28 conta essa história que ele estava aprisionado, ele ficou 2 anos ali em Roma. Ali, aprisionado em Roma, ele escreveu algumas cartas. Uma delas foi a carta de Filipenses. Note que Paulo ele tinha uma necessidade, a necessidade de ser liberto. Ele estava preso e tinha essa necessidade de ser liberto. Só que perceba que ele ainda estava aprisionado quando ele escreveu isso, porque Deus ele tinha planos maiores na vida de Paulo, ele estando aprisionado do que ele estando liberto. Foi ele estando aprisionado que foi escrito, Deus usou ele para ele ter um tempo parado ali e escrever 4 cartas do Novo Testamento. Daí foi aí que ele escreveu quando ele estava aprisionado. Ele tinha uma necessidade, mas Deus tinha um plano maior na sua vida. Logicamente, depois essa necessidade ela foi suprida pela graça do Senhor. Só que nós devemos fazer distinção daquilo que são as nossas reais necessidades e daquilo que são nossos desejos pessoais. A promessa vai se aplicar para as suas necessidades que são reais. Então, essa promessa é verdadeira, mas tem essa diretriz. A promessa se aplica para a sua necessidade e não para a sua ganância. Uma outra diretriz também, essa promessa, ela não diz que nunca passaríamos por necessidades, mas que seríamos supridos.
Então, note bem, a promessa não está dizendo que você vai ter uma vida tranquila aqui na terra, nunca passará por um tipo de necessidade. Não, a promessa está dizendo que você vai passar por necessidades, só que as necessidades que são reais, elas serão supridas em Cristo Jesus. Um exemplo nós temos de Paulo mesmo aqui nessa carta. Paulo, ele escreveu essa carta à igreja de Filipos, ele estava preso em Roma, escrevendo essa carta à igreja de Filipos, agradecendo pelo suprimento que a igreja levantou, uma oferta para Paulo ali se manter em Roma na prisão. Então a igreja, por meio de Epafrodito, enviou uma oferta para Paulo e Paulo agora estava agradecendo. Ele passou por um período de necessidade, só que Deus quis usar a igreja de Filipos para suprir agora a necessidade de Paulo. Olha só o que diz o versículo 18, Filipenses capítulo 4, versículo 18, diz assim: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então note essa diretriz. Deus, ele não está prometendo que nós nunca passaremos por necessidades. Não é isso. Deus, ele está dizendo que nós passaremos por necessidades, mas em tempo oportuno, Deus estaria suprindo essas nossas necessidades, como ele fez na vida de Paulo. Paulo estava preso, Paulo estava passando por necessidades financeiras ali naquele momento. Ele passou por um período de necessidade financeira. Ele passou por um tempo de necessidade financeira. Mas Deus se agradou de suprir essa sua necessidade usando a igreja de Filipos. Então, a promessa é que você vai passar por necessidades e Deus ele vai suprir as suas reais necessidades em Cristo Jesus. Essa é mais uma diretriz para que possamos compreender melhor essa promessa de Deus suprir aquilo que realmente precisamos. Uma quarta diretriz que nós temos aqui é que Deus ele supre a necessidade de filhos obedientes. Então note muito bem esse princípio e nós vamos ler textos que mostram esse princípio sendo revelado em outras passagens das Escrituras. Deus ele se compromete a suprir as necessidades dos filhos que são obedientes. Ele não tem, meus irmãos, nenhuma obrigação de suprir as necessidades de filhos rebeldes, de pessoas que são crentes, mas estão afastadas do caminho de Deus, que não querem crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que estão ali vivendo em pecado e não querem se arrepender dos seus pecados. A palavra de Deus vai ser clara em dizer que Deus supre as necessidades de pessoas que são obedientes, de filhos obedientes que procuram a cada dia mais se envolver na obra de Deus e fazer dessa maneira a vontade do Senhor. Olha só esse princípio sendo revelado em outros textos da palavra de Deus. Olha só, veja aí Lucas capítulo 6, versículo 38, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Olha só o comecinho desse versículo, dai e dar-se-vos-á. Então, se você é obediente, cumprindo a vontade de Deus de dar, e a gente pode tirar uma lição aqui, suprir as necessidades dos nossos missionários financeiramente, Deus ele vai estar nos ajudando em nossas necessidades. Dai e dar-se-vos-á, um princípio da palavra de Deus. Olha só um outro texto também, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, diz assim: eis afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Você é um filho obediente, você vai receber mais bênçãos de Deus. Você é um filho que é pouco obediente, você recebe menos bênçãos de Deus. Então, o princípio sendo revelado aqui, sendo mostrado para a gente aqui. Deus, ele supre as necessidades dos seus filhos obedientes. Mais um texto, olha só o que diz Mateus, capítulo 6, versículo 33. Diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Olha só o princípio aqui, o filho obediente é aquele que busca o reino de Deus e a sua justiça. E qual que é a consequência dessa obediência de buscar mais a Deus? Que as nossas necessidades seriam supridas. E o versículo fala aqui, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas que o texto está falando? Quando você lê o contexto de Mateus capítulo 6, você vai perceber que Jesus Cristo estava ensinando para eles não se preocupar com o que eles poderiam comer, o que eles também poderiam se vestir. Então, as coisas necessárias, necessidades como alimentação e vestuário, Jesus Cristo estava prometendo aqui que seriam supridas quando eles buscassem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Filhos obedientes, então tem essa consequência de receber as necessidades supridas de Deus. Então, mais uma diretriz para que possamos compreender como podemos usufruir dessa promessa de Deus, de suprir a sua necessidade. E uma última diretriz, a quinta, que eu gostaria de apresentar aqui sobre essa promessa para que possamos entender melhor. A bênção da necessidade suprida não significa que Deus sempre tira a necessidade, mas às vezes ele nos dá forças para passar por elas. Então, quando nós temos necessidades reais em nossas vidas, essa bênção está dizendo que nem sempre Deus vai tirar essa necessidade, mas às vezes ele vai nos dar força para que possamos passar por essa necessidade. Ele vai nos dar força, vai nos dar energia para que possamos suportar o momento dessa necessidade. Olha só, Paulo, ele passou por isso. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós percebemos que ele tinha necessidades reais em sua vida. E nem sempre Deus ia lá e tirava a sua necessidade. Às vezes ele supria a sua necessidade de uma outra maneira, dando forças para Paulo suportar este momento difícil. Olha só o que diz 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17. Então a gente vai perceber que Paulo, ele passou por essa situação. E diz assim o texto: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui liberto da boca do leão. Note bem, Paulo estava passando por um momento de dificuldade, um momento de necessidade. E o que ele diz aqui? Deus ele não tirou Paulo desse momento, mas Deus fez o quê? Revestiu a Paulo de força para que ele pudesse continuar glorificando a Deus mesmo em meio às lutas. Não somente Paulo passou por isso, mas olha só a vida de Davi. Davi também passou por essa situação. Olha só o que diz Salmos, capítulo 18, versículo 29. Diz assim esse texto. Salmos 18, 29. Pois contigo desbarato exército, com o meu Deus salto muralhas. A gente pode pensar, Davi estava passando por um momento de dificuldade, um momento de necessidade. Então seria melhor Deus tirar as muralhas da vida de Davi. Só que Davi estava mostrando que Deus ele supriu sua necessidade de uma maneira diferente. Não foi tirando as muralhas, mas dando forças a Davi para que ele pudesse saltar as suas barreiras, saltar as suas dificuldades. Então, Deus ele pode suprir a sua necessidade desta maneira, te dando forças para que você passe por ela, dando glória a Deus. Olha só, não apenas Paulo, não apenas a Davi, mas nós também podemos passar por essa situação. Olha só o que diz Filipenses, capítulo 4, versículos 11 a 13. Diz assim: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece.
A palavra de Deus nos dizendo que nós podemos ser fortalecidos pelo Senhor e dessa maneira suportar, ter experiência em todas as áreas da nossa vida. Vamos supor que talvez você esteja passando por um problema financeiro, uma necessidade financeira, dificuldades financeiras. Nem sempre Deus vai suprir trazendo os donativos para você, trazendo o dinheiro, suprindo as suas dívidas, mas o texto está falando que Deus ele vai te dar forças, que você pode passar por essa situação, porque Deus está dando forças para você viver nessas necessidades. Então, a necessidade suprida pode ser entendida também como Deus dando forças para você passar por essa situação difícil na sua vida, glorificando sempre a Deus. Então, meus irmãos, o que nós devemos aprender é que todas as nossas necessidades devem ser levadas a Deus em oração, e Ele há de suprir cada uma de nossas necessidades. Conta-se uma história que um piloto de avião, ele estava sobrevoando sobre a sua cidade. Então, aquele avião de porte pequeno, onde somente ele estava ali naquele avião, pilotando ele. E ele começou a escutar, enquanto ele estava voando, um barulho debaixo do seu banco. Parece que era um roedor roendo alguma coisa. E quando ele foi perceber, realmente tinha um rato embaixo do seu banco roendo a fiação do avião. Ele ficou preocupado. E como ele estava ali sentado, apertado naquela cabine, ele não tinha como abaixar ali para tirar o rato daquela situação, de parar de roer aqueles fios. Então, o que foi que ele fez? Ele, sabendo que um rato é um animal terrestre e não um animal de alturas, ao invés dele fazer o pouso, ele começou a pegar mais altura. E cada vez foi voando mais alto e mais alto. O rato, ele sentiu a pressão mudando, porque a altura foi subindo e o rato parou de roer. Aquele piloto não escutou mais o barulho do roedor. E quando ele pousou, quando ele foi olhar debaixo do banco, o rato já estava morto. O que esta ilustração, o que essa história nos ensina? Que nós devemos levar os nossos pedidos às alturas. Nós devemos chegar à presença de Deus. E aquilo que nós temos como problema, Deus há de resolver. Deus há de suprir aquilo que nós temos como real necessidade. Era a real necessidade daquele piloto, naquele momento, que o rato parasse de roer a fiação. Quando ele subiu mais para o céu, quando ele pegou mais altura, o rato parou de roer. Então, meus irmãos, nós podemos seguir a ilustração desta lição, subir mais para Deus, levar os nossos pedidos a Deus, e Ele há de suprir as nossas necessidades em Cristo Jesus. Pois o texto, ele diz assim, o texto base, Filipenses 4:19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E aqui nós aprendemos 5 limites ou 5 diretrizes para que possamos compreender melhor sobre essa promessa de Deus suprir as nossas necessidades. Ele vai sim suprir as nossas reais necessidades em tempo oportuno. Isso não significa que você não passará por necessidade. Isso não significa que os seus desejos pessoais serão supridos, mas as suas reais necessidades. E principalmente se você é fiel e obediente, um filho obediente a Deus, porque este é o princípio da palavra de Deus. Ele supre as necessidades daqueles que são filhos obedientes. E aqui nós temos essa rica e preciosa promessa da palavra do Senhor. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado pelas bênçãos do Senhor e por mais essa promessa que o Senhor tem nos dado de nossas necessidades serem supridas em Cristo Jesus. Que possamos descansar no Senhor, levar ao Senhor os nossos pedidos, as nossas queixas, que possamos apresentar sempre a Ti aquilo que nós temos como necessidade. E rogamos a Ti que o Senhor supra as nossas reais necessidades, como a Sua promessa aqui na Sua palavra tem nos dado essa certeza. Em nome de Jesus, essa é a minha oração que eu lhe faço. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus, então, continue abençoando a vida de todos vocês e que os irmãos continuem nos acompanhando na nossa próxima live. Lembrando de gravar aí na sua casa o nome da nossa irmã Franciene Gomes, que é do Ceará,
e o seu pedido de oração, que é salvação pelo seu esposo, e uma causa que está na justiça, que Deus esteja direcionando ela nisso.